Aproveitar que os irmãos estão de pé, antes de vocês se assentarem. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, Colossenses 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 3. Amém? Colossenses 3. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Antes de vocês se sentarem, eu também já gostaria de estar lendo Isaías, capítulo 55. Os versos 8 e 9. Amém? Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Pode se assentar. Puder só abaixar um pouquinho para mim o microfone. Hoje nós vamos estar falando sobre adquirindo uma visão na vertical. Algo que o Senhor colocou no meu coração e eu queria perguntar: quem já orou pedindo a Deus, muda a minha visão, Senhor, para as coisas que estão lá em cima, do alto? Quem já fez essa oração? Tira meus olhos daqui, põe meus olhos lá no alto. É até uma oração meio poética, né? Tira da terra, põe no céu. Mas nós continuamos vivendo aqui na terra. Mas hoje o Senhor quer trazer a perspectiva da visão que Ele deseja que nós venhamos a obter. Uma visão não na horizontal, mas uma visão na vertical. Algo que o Senhor ministrou na minha vida, no meu coração, é que se nós mantermos uma visão na horizontal, nós nunca vamos conseguir alcançar o mais alto do Senhor. Porque o mais alto está na vertical. O mais alto do Senhor está para o alto. Olha para o alto para mim. Olha, bem alto, o máximo que você conseguir aí. Você está erguendo a sua cabeça para a horizontal ou para a vertical? Quando você... Continua erguendo, irmão. Vamos fazer um exercício aí. Ergue bastante assim, ó. Estou olhando para o alto, Senhor. Eu quero olhar para o alto. Quando a gente fixa os nossos olhos no alto, as coisas que estão ao seu redor não te distraem. Quanto mais alto o seu olhar chegar, menos as coisas da horizontal vão te atrapalhar. Porque eu posso erguer os meus olhos apenas um pouquinho. Mesmo assim, ainda algumas coisas continuam me distraindo. Mas nós vamos ver hoje que a perspectiva de visão que o Senhor quer é totalmente na vertical. Porque quando eu me coloco totalmente para o alto, nada mais aqui importa para mim. Porque os meus olhos estão fitos no alto do Senhor. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque quando os nossos olhos estão na vertical, nós estamos olhando para o único, para o autor, para o consumador da nossa fé. Amém?
E, às vezes, nós até, de vez em quando, nós olhamos para o alto. Quando uma necessidade chega, quando uma doença chega, quando as coisas em casa não estão muito bem, quando você começa a se sentir um pouquinho depressiva, a gente faz o quê? A gente corre olhar para quem? Para o autor. Não, Senhor, eu não posso ficar com essa doença, eu não posso ter esse problema, então eu corro olhar para aquele que é o único que pode. Só que o que o Senhor quer é que nós venhamos a viver com uma perspectiva de visão vertical e não na horizontal. Amém? E esses dois textos que nós lemos, não sei se vocês conseguiram prestar atenção, mas nós vamos voltar neles. Se alguém puder deixar aberto em Colossenses 3. E alguém deixa em Isaías 55. Por que alto? Porque tudo que diz a respeito do Senhor, nosso Deus, vem do alto. E a palavra do Senhor diz em Colossenses que é para nós buscarmos as coisas do alto. Onde Cristo vive. Onde Cristo está. Em Isaías 55, ele fala: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Tudo do Senhor é mais alto. Tudo do Senhor é mais elevado. Tudo do Senhor sai da perspectiva natural e vai para uma perspectiva sobrenatural. Amém? Então, o que é uma visão? Hoje o Senhor quer trazer uma visão na vertical e não na horizontal. E nós vamos ver o que é essa visão horizontal. Porque quem olha na horizontal, primeiro, se distrai com as coisas terrenas. Ou com as coisas da terra. E a Bíblia, ela, no versículo que nós lemos, ela diz assim: pensai nas coisas do alto, não das coisas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo, ele está dizendo assim: vocês precisam, porque na realidade ele começa o versículo assim, ó: se vocês realmente foram crucificados e ressuscitados com Cristo, vocês não vão olhar para as coisas da terra, vocês vão olhar para as coisas do alto. E quando há um sintoma de que as coisas que estão ao nosso redor da terra ainda são mais importantes, ou ainda, eu vou colocar, chamam mais a nossa atenção do que as coisas que são do alto, há uma grande chance de que ainda precisamos crucificar um pouquinho mais a nossa carne. Há uma grande chance de que ainda nós não passamos o processo da morte e ressurreição junto com Cristo. Aí você vai falar assim: mas eu vivo nessa terra. E eu tenho que fazer as coisas dessa terra. Quem trabalha? Quem levanta cedo para trabalhar? Quem estuda? Quem vai para a faculdade? Quem tem filho para cuidar? Quem tem outras profissões? Quem tem negócios? Nós estamos na terra. Nós estamos envolvidos com as coisas da terra. Porém, a minha perspectiva não pode ser terrena. Ela tem que ser celestial. Aí é o árduo trabalho do cristão. Porque parece até injusto, porque nós temos muitas coisas para tirar essa visão do alto. Então, nós vamos ver mais para o final do estudo. Mas não tem como você conseguir manter essa visão na vertical se você ainda estiver vivo. E vivo que eu falo, Espírito, a sua alma ainda estiver gritando aí dentro. As suas emoções ainda estiverem tomando
quando elas ainda estão tomando as decisões, quando elas estão guiando você, nós só vamos conseguir ter essa visão vertical quando nós verdadeiramente crucificarmos a nossa carne. E isso não tem como nós poetizarmos ou romantizarmos, porque crucificar a carne não é fácil. Porque você mata algo hoje, amanhã o velho a velha Priscila, dependendo da situação, ela quer levantar de novo, aí eu tenho que ir lá e crucificá-la de novo. Aí vem as tentações, vem a vontade de tomar algumas decisões, vem algumas impulsões, vem alguns achismos, né, na nossa vida. Quem nunca teve? Eu achei que era a vontade do Senhor, né? Eu achei. E aí nós tiramos a nossa visão do alto e colocamos a visão na terra, no natural. Então, quem olha na horizontal, tem visão horizontal, se distrai com as coisas da terra. E eu gostaria que vocês abrissem Salmo 119, 37. Salmos 119, 37. Lê, Douglas, para nós, na sua versão. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Não, tradução bem diferente. Bem diferente. A minha está: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçastes. Alguém tem alguma versão assim? Fascínio? Uau. Glória a Deus. Eu gostei dessa tradução, porque quem se distrai com as coisas da terra acaba se distraindo com coisas que são inúteis. E quando eu falo coisas que são inúteis, é que não vão acrescentar nada lá no céu. Porque quem aqui concorda que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós somos cidadãos do e não da? Tudo que eu invisto para colher na terra, presta atenção, tudo que eu invisto para colher na terra é inútil. Sabe por quê? Um dia a trombeta vai tocar, se Jesus não chamar você antes, ou eu, a trombeta toca, você vai, sabe o que vai com você? Nada. Tudo que eu invisto para colher aqui e não estou investindo para colher lá, é coisas inúteis. Ou seja, o que o salmista está dizendo, tudo que eu estou investindo que não são os seus caminhos para a minha vida, se torna algo inútil. E como que eu sei que eu não estou fazendo coisas que são inúteis? A resposta está no versículo. Quando eu estou vivendo os caminhos do Senhor. Não precisa nem revelação, cristão. Está lá no versículo. Quando eu estou vivendo nos caminhos que Deus traçou para mim, eu não estou vivendo caminhos inúteis. Ou seja, a minha pergunta é, nas nossas orações, nós precisamos investir em quê? Senhor, quais são os seus caminhos para mim? Quais são os seus caminhos para minha casa? Quais são os seus caminhos? Nós não podemos viver influenciados pelo Instagram, não podemos viver inspirados por Facebook, por as... Como é que chama?
as influencers da vida, nem que sejam cristãs, sabe por quê? Porque tem um caminho que Deus traçou só para Paula e o Bim passar. Tem um projeto que o Senhor entregou para a casa deles passar. E se eles são influenciados, ele é cristão, ele foi para esse caminho, eu vou também. Sem um direcionamento, ele está investindo em coisa inútil. Hoje, o Senhor está dizendo, eu tenho um caminho só para você. E eu tenho um caminho que eu quero te mostrar. Para de investir em caminhos inúteis e busca o meu caminho. Para de viver olhando na horizontal e começa a viver na vertical, buscando o que eu tracei para a sua vida. E eu queria te dizer que o seu nascimento não é inútil. O Senhor, quando desenhou você, formou você no ventre da sua mãe, Ele já tinha um projeto para você lá no céu, para te entregar. Só que o que acontece, muitas das vezes, nós nos distraímos aqui na horizontal, aqui nessa vida, aqui nas conquistas, aqui com os filhos, aqui com tantas coisas, não só com coisas ruins, mas com coisas muito boas nós nos distraímos e nós acabamos saindo dos caminhos que o Senhor traçou para nós. E é isso que o Senhor chamou, está chamando a nossa atenção nessa noite. Sai da horizontal e volta para a vertical. Porque tem coisas em níveis que o Senhor quer que nós venhamos a viver, que enquanto você estiver aqui, só preocupado aqui, você nunca vai viver. E isso não é questão, você pode até perder sua salvação, mas eu queria enfatizar, não é questão de salvação, é questão de você não viver os planos que o Senhor tem para você. Eu não sei quantos aqui em oração o Senhor já colocou diante de você, escolhe. O que eu tenho para você é isso. Quantas vezes, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Senhor, eu quero me formar nisso. Meu sonho era me formar em secretariado executivo no Brasil. Eu queria ser uma secretária executiva trilingüe. Sonhava bem baixinho, entendeu? E eu me frustrei quando eu saí do Brasil, porque eu saí muito nova, porque meus pais saíram e eu tive que ir junto. Me frustrei porque eu não consegui fazer a faculdade. Cheguei no país que eu fui, não consegui fazer a faculdade. Cheguei aqui, também não fiz a faculdade. E aquilo era uma frustração dentro de mim, porque eu pensei o seguinte, eu não estou vivendo o que eu queria viver. Até que o Senhor chama você e fala, você pode viver isso, mas eu tenho um caminho para você. Ah, Senhor, mas eu queria tanto. Você pode ir, mas eu tenho outro caminho para você. Ali você vai conquistar, talvez, coisas inúteis, que não vai completar o projeto que o Senhor tem sobre você e sobre a sua casa. Aí o Senhor fala, escolhe. Porque eu te abençoo lá, mas o que eu tenho para você é isso aqui. Aí você tem que fazer como o salmista. Desvia os teus olhos das coisas inúteis. Senhor, tira os meus olhos da horizontal. Tira os meus olhos da terra. Porque se eu ficar olhando na terra, eu começo a desejar coisas daqui. Só que o Senhor traçou um plano para você, especificamente para você. E com isso, eu não quero dizer que todo mundo que está na faculdade não é uma coisa. Eu estou querendo dizer o seguinte, hoje a minha irmã está na faculdade. E eu creio piamente que o Senhor ela pode se formar e aonde ela chegar, o Senhor pode usar ela lá. E ela vai alcançar um local que eu talvez não vou alcançar. Mas é o que o Senhor traçou para cada vida. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Quem fica na horizontal, a palavra do Senhor está dizendo que fica pensando nas coisas da terra. Agora, eu vou deixar vocês me ajudar, para vocês acordar um pouquinho. O que é pensar nas coisas da terra? Dá uma dica aí para mim. Bens, o que mais? Bens materiais, tem mais coisa.
Relacionamentos. Pensar, eu vou ler de novo, vamos lá. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que é pensar nas coisas da terra? Sonhos. Da carne. O que mais? Hoje é noite de estudo, vamos lá. Desejos. O que é pensar na terra? Querer ter para ficar onde? Pensai nas coisas do alto e não na terra. O que está no alto? O que são as coisas de Deus? Porque eu gosto de ser prática. Eu gosto de trazer para a minha vida. O que são pensar nas coisas de Deus? É mais coisa. Oração, santificação, leitura, jejum, o que mais? O que é pensar nas coisas de Deus? Almas. Querer viver com Ele. Querer viver o que Ele tem. O que Ele tem. O que Ele é? Que mais? Amor. Pensar nas coisas do alto é o quê? Compaixão. Pensar nas coisas do alto é o quê? Se doar. A palavra do Senhor em Salmos diz que a base do trono de Deus é justiça. Pensar nas coisas do alto é ser justo. A gente não pensa nisso. Quando a gente pensa, a gente fala, coisas do alto é eu ler, jejuar e orar. Quem lê, jejua e ora aqui? Nem que seja um pouquinho. Levanta a mão, crente. Mas pensar nas coisas do alto, eu gosto de trazer para a minha vida. Eu falo, Senhor, como que eu aplico para hoje? Porque eu não estou vivendo lá mil anos atrás. Eu estou vivendo hoje. O que é pensar no alto? É pensar nas almas. O que é pensar nas coisas do alto? É pensar na justiça de Deus. Isso. Confiar no Senhor. Aleluias. Então, quem olha na horizontal se distrai com as coisas da terra, que são coisas inúteis para o reino do Senhor. E pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Vamos lá. Se você pode ser diferente de mim, mas normalmente, um ser humano normal, antes de ele fazer algo, ele... Então, a raiz das coisas não está no fazer. Está onde? No pensar. Só que, eu não sei você, mas às vezes eu penso umas coisas que eu falo, de onde veio esses pensamentos? Que ideias são essas, né? Meu marido, às vezes, tem uns pensamentos assim, vamos pegar tudo e vazar, vamos embora para o Brasil amanhã. Aí eu falo, de onde veio, será? Porque... veio da horizontal. Tudo que nós vamos fazer, nós pensamos primeiro. E nós nos preocupamos muito com o que nós estamos fazendo. E não da onde está vindo a raiz das coisas. Por que eu estou falando isso? Porque o maior investimento do inimigo é na sua mente. Ele lança o pensamento primeiro, para depois você ir lá e fazer. Ele te dá a ideia primeiro, para depois você ir lá fazer. E por que Paulo fala, pensa nas coisas do alto? E eu vou te dizer agora, ei, você é carne? Ou você é anjo? Você está anjo já? Já está espiritual? Então você é igual eu. Você tem que treinar. Você não vai orar e falar assim, Senhor, eu quero pensar nas coisas do alto, vai dormir amanhã, você só vai pensar coisas do alto. Não, é um treinamento. Você tem que treinar a sua mente, pensar nas coisas do alto. Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, volta aqui, mente. Mente, volta para as coisas do alto. Mente, prioriza as coisas do alto. É uma guerra. E, infelizmente, é até o Senhor Jesus voltar. Porque aí, a palavra do Senhor fala que lá, glória a Deus, nós vamos ter o quê? A mente de Cristo.
Aí eu não vou precisar essa guerra na minha mente. Pensa nas coisas do Senhor. Pensa nas coisas do Senhor. Pensa nas coisas do... Ama as almas. Busca almas. Ama. Ser justo. É uma guerra, porque o inimigo investe na sua mente. Então hoje eu gostaria de te dizer algo. Peça ajuda do Espírito Santo para os teus pensamentos. Porque pensamentos vêm sutis e parecem bons. Parecem coisas boas. Mas nem todos eles são do Senhor. Nem todos eles significam que você está com o pensamento do alto. Pensamento do Senhor. Deixa eu ir logo para outro ponto. Deu para entender esse ponto? Quem olha na horizontal só enxerga no mesmo nível. Porque o meu padrão é terreno e não celestial. Quem mantém a sua visão na horizontal se distrai com as coisas da terra, coisas inúteis, e só enxerga as coisas no mesmo nível. Só enxerga o espiritual no mesmo nível. Nunca se aprofunda, porque tudo que é além está onde? No alto. Mas se a minha visão está no horizontal, eu sempre vou manter o mesmo nível. Alguém pode me dizer o maior homem da história, fora dos que estão na Bíblia, de servos do Senhor? Dá um nome. John Wesley, quem mais? Billy Graham. Foram grandes homens de Deus? Mesmo assim, tem um outro nível ainda, que eles não chegaram. Mas está disponível para aqueles que se disporem a chegar. Mas se nós vivermos na horizontal, nós vamos estar sempre no mesmo nível. Porque nós começamos a buscar um padrão da terra. E qual é o padrão que a gente busca? De John Wesley. John Wesley. Qual o padrão que eu busco? Eu quero ser igual o Billy Graham. Quantos já ouviram falar isso? Qual é o padrão que nós estamos buscando? Olha, inconscientemente, qual é o padrão que nós estamos buscando? Humano. Nós estamos vivendo no mesmo nível. Porque eu estou vivendo no horizontal. Eu estou comparando com um grande homem de Deus. Porém, o nível que ele foi, ainda há um outro nível. Porque na palavra de Deus diz assim, em Isaías 55, vou ler de novo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos. Os caminhos do Senhor não podem ser medidos por nós. Jamais nós vamos poder dizer que nunca mais haverá alguém como Paulo. Não vai ter a digital dele, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, o que Jesus disse aos seus discípulos? Vocês podem fazer o quê? Maior do que Jesus fez? E o que Jesus fez? Ele ressuscitou morto? Ele curou? Já há 4 dias lá? E quando Jesus falou assim, vocês podem fazer mais. Aí chegam homens que creram nessa palavra e fizeram mais. Como Billy Graham, John Wesley, grandes avivalistas. Mas será que o maiores acabou ali? Ou ainda existe mais? Quando eu vivo na horizontal, eu só enxergo no mesmo nível. Porque eu só tenho um nível de comparação. Na horizontal. Abra comigo em 1 Coríntios 15, 19. Quem abrir já pode falar, que a gente já lê para mim, por favor. Pode ler, André. 1 Coríntios 15, verso 19.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uau! Vou traduzir. Se esperarmos Cristo só nessa vida, do jeito que Cristo agiu em Billy Graham, do jeito que Cristo agiu em Wesley, eu sou o quê? O mais miserável. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele pode fazer o quê? Infinitamente mais. Só que a nossa expectativa não é essa. Porque nós estamos vivendo na horizontal. Mas o Senhor hoje está dizendo, muda a sua visão para o vertical. Porque o inimigo tem matado expectativas espirituais. Sabe por quê? Ele coloca em você um espírito de inferioridade. Que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar, que desse jeito não dá. Ele mata a sua expectativa que fala, o Senhor pode usar alguém talvez, mas não eu. Ele mata a expectativa do povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele acredita mais no que Jesus falou do que você. Porque ele sabe, se matar a tua expectativa, Liana, de viver o sobrenatural do Senhor, ela não vai viver. Porque se ela crê, ela vai viver. Se você crê, hoje eu vim aqui te dizer, se você crê, você vai viver as obras maiores que Jesus fez. E não é porque você é melhor que Jesus, mas é porque você tem Jesus. É porque Ele está aí em você. O poder dele está em você. Mas nós não compreendemos isso. Infelizmente, nós não compreendemos. Sabe qual é a nossa expectativa? Eu vou hoje num culto de estudo, vou ouvir a palavra. Eu estou preocupada com o que eu vou comer, a hora que meu filho vai dormir, a hora que eu tenho que levantar e os problemas que eu tenho para fazer. Ninguém entra por essa porta com uma expectativa. Hoje eu vou receber o sobrenatural do Senhor. Quantos aqui não levantam a mão? Entraram falando, hoje eu vou receber o sobrenatural do Senhor. Quantos aqui entraram hoje falando assim, ó, hoje o Senhor vai me dar o meu milagre? Não. Porque a nossa expectativa está aqui. A nossa expectativa não está aqui. Sabe por quê? O Senhor pode aparecer aqui hoje, num culto de estudo, e mudar a história. Só que a nossa expectativa está morta. E muitas das vezes a gente prega sobre morte espiritual. Morte nos sonhos. Volte a sonhar. Mas o Senhor me deu uma palavra, não é para hoje, mas eu só vou falar uma coisa. O inimigo e você mesmo já matou a expectativa. E o Senhor quer ressuscitar ela. Se você não ressuscita essa expectativa, você vai passar anos e anos dentro da casa de Deus. Você não vai ver morto ressuscitar. Você não vai ver dons de maravilhas. Você não vai ver o avivamento do Senhor. Porque a sua expectativa é, eu vou ouvir, vou me sentir bem, vou derramar umas lágrimas e vou para casa. Continuar a minha vida corrida. A minha vida que eu tenho o schedule certinho para fazer. O inimigo e o meu eu têm matado a expectativa do povo de Deus. E quando ele mata a expectativa, você não acredita que você pode fazer obras maiores no nome de Jesus. Quem olha no horizontal, próximo ponto. Começa a se comparar com o próximo. Quando a sua perspectiva de visão está na horizontal, sabe o que acontece? Você começa a se comparar com o próximo. Quem é o seu próximo? Quem está aí do seu ladinho. Olha aí para quem está aí do seu ladinho. Aí você começa a comparar. Começa a entrar um espírito aí de comparação. E dependendo de como esse espírito agir, entra um espírito chamado de inferioridade. Porque eu começo a comparar a minha vida com quem está do meu lado. Porque eu estou vivendo na horizontal.
Nossa, ele tem menos tempo de América e já chegou naquele ponto. Eu tenho 10 anos a mais, não consegui metade. Nossa, aquela irmã chegou na igreja tem 1 ano e já conseguiu tantas coisas na presença do Senhor. Aí começa a comparação. E a comparação não é só nessas coisas grandes, não. A comparação é coisa pequena, sabia? Coisas pequenininhas a gente começa a comparar um com o outro. Nossa, aquela irmã consegue resolver isso, eu não consegui. Nossa, aquela irmã consegue fazer aquilo, eu não consigo. Nossa, aquela pessoa isso e eu não consigo. Aquele pessoa... Sabe essa comparação que entra? Começa a gerar uma inferioridade dentro de nós. E nós começamos a sentir menores do que nós realmente somos na presença do Senhor. Quem fica olhando só na horizontal, como não tem para onde olhar mais, né? Porque se você só está olhando aqui, eu estou olhando para quem? Estou olhando para o ser humano que está na minha frente. Então eu começo a me comparar. E a palavra do Senhor, abre comigo, em Gálatas 6, verso 4. Muito interessante essa versão. Gálatas 6, 4. Quem abriu pode ir, Mariana? Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver se comparando com outras pessoas. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Sabe o que a palavra está dizendo? Para de se comparar. Ela dá conta porque o Senhor deu uma graça para ela dar conta. Você não precisa dar conta igual ela. Se Deus não mandou, você não precisa. Só se Deus mandar. Aí você dá um jeito de você dar conta aí do que Ele mandou você fazer. A palavra do Senhor fala assim, sem se comparar com ninguém. Mas eu não consigo não me comparar se eu continuar tendo uma visão na horizontal. Porque eu estou vendo na minha frente seres humanos. E a minha visão fica aqui, então eu começo a comparar com o próximo. E por que eu quero fixar aqui? Porque a comparação foi uma das coisas que agiu na minha adolescência e que abriu tantas portas na minha vida e trouxe a inferioridade. E no meu caso, eu estava me comparando, não por causa de riquezas, outras coisas, que eu era muito nova, mas eu estava comparando o corpo. E por causa daquilo entrou um complexo de inferioridade. Por causa do complexo de inferioridade entrou muitas coisas. Para você ver como é perigosa a comparação. Só que eu quero trazer a comparação dentro da casa de Deus agora. Porque, a não ser que você virou um anjo e Deus vai vir te arrebatar agora, você já sentiu algo assim. Já soprou uma vozinha aí no seu ouvido de comparação. E a palavra do Senhor diz que não é para nós nos compararmos, é para se analisar você mesmo. Porque quando você analisa você com a vida do Senhor, com os caminhos do Senhor, você pode se orgulhar do que você tem conquistado na presença dEle, sem se comparar com o outro. Essa é a palavra não minha, mas é do Senhor. Agora vamos abrir em 1 Samuel 24. Outro tipo de comparação que eu quero colocar aqui. Primeiro Samuel 24, 16 e 17. Paula, você pode ler? Tá cá, Eliana. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Quando você vive na horizontal, outro tipo de comparação que nós fazemos é a comparação que Saul fez aqui, porque Saul, todo mundo que conhece, né? Estava perseguindo Davi, queria matar Davi. Davi não tinha feito nada, só tinha sido ungido rei por Deus. Mas foi a escolha do Senhor. Pouca coisa.
mas foi o Senhor que escolheu Davi. Só que quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, o que ele faz? Ele não mata. Porque ele conhecia o Deus justo. E ele praticou a justiça do Senhor. Só que Davi chega e fala que Saul, podia ter te matado. Aí Saul, naquele momento, ele se comparou a justiça dele com a justiça de Davi. Mas eu vim aqui para dizer que mesmo que Davi foi extremamente justo, ainda não é a justiça que nós temos que nos comparar. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A justiça plena e a justiça perfeita está em Deus, em Jesus. Ele é o justo juiz. Quando nós vivemos na horizontal e nós começamos a nos comparar, nós comparamos também a justiça do próximo. Eu sou mais justo que ela, porque ela, o que ela fez, eu jamais faria. É uma comparação. Uma comparação injusta. Por quê? Por mais que eu ainda ande em justiça com o Senhor, a minha justiça diante da palavra do Senhor ainda é comparado como um trapo de imundície. A única justiça que eu tenho que me comparar é com a justiça de Deus. Agora me fala, alguém já alcançou a plena justiça do Senhor? Então, quando nós vivemos com a visão horizontal, nós começamos a comparar. Eu comparo a minha casa com a outra casa, eu comparo aquele não foi justo, eu seria mais justa. Ou, olha, você foi tão justo, eu sou tão injusto. Esse tipo de comparação é porque nós estamos vivendo com a visão na horizontal e não na vertical. Porque a verdadeira justiça, a plena justiça está no Senhor. Outro ponto, que quem olha na horizontal... Tentar resumir aqui. Eu não vou falar. Quem olha na horizontal está dizendo que pessoas, coisas e sistemas são mais importantes que Jesus. Quando nós mantemos uma visão aqui na horizontal, sem um discernimento de lá, nós acabamos dizendo que pessoas, coisas e sistemas são mais importantes que Jesus. E nenhuma pessoa vai ser mais importante que Jesus. Nenhum sistema estabelecido na terra vai ser mais importante que Jesus. E nenhuma coisa vai ser mais importante que Jesus. Abra comigo em Lucas. Lucas 1. Sim, Lucas, versículo 1. Eu vou ler isso. E aconteceu num sábado, passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Lucas 6. Não, eu falei Lucas 6, 1. Então, desculpa aí. 6, 1. É isso mesmo? E aconteceu que num sábado, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas. E esfregando com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondeu-lhes dizendo, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? E ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, aos quais não lhe era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E ele lhe disse, o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Eu não coloquei aqui, mas tem várias
nos evangelhos várias referências de quando Jesus curava no sábado. Os fariseus estavam lá prontos. Eles estavam rodeados. Não eram para se maravilhar com a cura que o Senhor ia fazer, mas era para saber se ele ia curar no sábado, para eles terem algo para poder estar contra Jesus. Porque para os fariseus, o sistema que foi estabelecido para eles era mais importante do que o Messias que tinha chegado. E parece tão distante, mas o Senhor trouxe isso na minha vida. Há um espírito de farisaísmo que ronda as igrejas. Sabe por quê? O sistema está sendo mais importante que almas. As pessoas estão sendo mais importantes que Jesus. O importa é que o sistema seja cumprido. Mas tem dias que o Senhor está a chegar, Ele vai querer surpreender. Aí Ele quis surpreender num dia de sábado, para quebrar e Ele gostava de curar no sábado. Para já quebrar o sistema. Para dizer, eu não sou Deus de sistema, eu estou acima do sistema que foi estabelecido, que funcionou até agora. Mas eu sou um Deus que se renova e eu faço as coisas. Não é baseado em sistema. Eu faço quando eu quero operar. Quando eu fico olhando aqui na horizontal, eu acabo... Se eu não vigiar muito, dando mais importância a coisas, pessoas e a sistema. Há regras que precisam ser seguidas. Há regras que precisam ser daquele jeito. Só que o Senhor não quer que nós tenhamos um espírito de fariseu em nós. Porque Ele não nos chamou para ser isso. Ele nos chamou para amar Ele acima do sistema que foi implantado. Acima das pessoas mais importantes que existem nessa terra. O Senhor Jesus ainda é mais importante que Ele. A pessoa mais importante dessa terra. Alguém pode dizer um nome para mim? Não, sem ser Jesus. Da terra. Alguém importante aqui, que se passar o povo se dobra. Donald Trump. Está nesse ponto. Já está. O Papa. Pronto. A pessoa mais importante dessa terra pode chegar na sua casa e falar para você. Você tem que fazer assim, assim, assim. O que é mais importante? É a pessoa que é tão conceituada, que todo mundo se dobra, ou o Jesus que você serve? Mas você sabia que por causa do nome, da posição, as pessoas chegam e falam, você tem que fazer assim. A outra nem questiona. Ela faz correndo. E aí é um homem de Deus. Mas homem de Deus também falha. Você tem que honrar quem? Eu costumo dizer assim, Deus me mostra. Mas ora para Ele confirmar aí. Porque o Senhor pode me mostrar. Mas o Senhor tem que confirmar no seu coração. Porque o mesmo Deus que mostrou para mim é o mesmo Deus que mostra para você. Eu sou igualzinho a você. Nós podemos ter dons diversificados, mas o Jesus é o mesmo. Quem crê que Jesus é o mesmo? Que o Espírito Santo é o mesmo? Dons são diversificados. Eu posso ter alguns dons, a Paulo tem outros. E é assim, tá, irmãos? Porque nem todo mundo vai ter o mesmo dom, porque a igreja é um corpo. Cada um vai ter um dom. Não queira todo mundo só falar, ter só um dom, porque a igreja vai ficar manca. A igreja precisa de todos os dons. E nem todos os dons vão ter... Todo mundo vai ter todos os dons. Mas o Espírito é o mesmo. Não tem como ele falar algo e confirmar outro. Ele cumpre a sua palavra. Voltando aqui, que quem olha na horizontal tem um espírito de fariseu.
E um outro espírito que o Senhor me mostrou é de justiça própria. Porque eu estou aqui na horizontal, entendeu? E eu sou crente. E eu sei a palavra de Deus. E não aconteceu do jeito que tinha que ser. Aí a justiceira chega. Eu sou a justiceira. É para acordar. Eu sou a justiceira que chega para falar. Não é assim, tem que ser assim, viu? Se não fizer assim, você vai para o inferno. Tem hora que Deus vai mandar uns profetas para fazer isso, mas... O Senhor me mostrou não somente o espírito de fariseu, mas o espírito de justiça própria. Porque o combinado foi esse. E não aconteceu. Então a justiceira chega lá na hora. E a justiceira, com tanta justiça do Senhor, acaba matando vidas. Porque o sistema, porque a coisa, porque o bem, porque a pessoa foi mais importante do que Jesus. Você está entendendo o risco que é de viver com uma visão na horizontal? Aí o Senhor está dizendo, eu não quero fariseu na minha igreja. Eu não quero... E olha, eu estou falando na igreja, porque é o seguinte, quem não tem revelação, a gente não pode exigir deles. E quando eu falo quem não tem revelação, é o quê? Quando ainda não entendeu o evangelho, eu não posso exigir dele. Agora, os crentes velhos, como diz minha avó, os crentes velhos de banco, que vai lá ano pós ano, e pós ano, e pós ano, e pós, e passa anos lá, 30 anos. O Senhor não quer um espírito de fariseu. O Senhor não quer justiça própria. O Senhor quer ame, perdoe, acolha, cuide. E quando for necessário, o Senhor envia, sim, profeta para confrontar. O Senhor enviou o profeta Natan e confrontou Davi. Um homem segundo o coração de Deus foi confrontado por um profeta. Profeta também foi chamado para confrontar, sim. Mas quando um profeta confronta, ele confronta na autoridade de quem? Do justo juiz. Porque quando Natan confrontou Davi, o que aconteceu? Gerou arrependimento. Mas quando a justiceira chega, eu não gero arrependimento, eu gero morte. Eu gero orgulho, só porque ela falou, agora não vou fazer. O perigo de viver com a visão só aqui, ó. Eita glória, vamos sair daqui, né? Pesado. Eu tô queimando aqui. Ok, Pri, você já falou. Falar nada não. Ele passou do horário no último estudo, tá? 20 minutos ele passou. Ó, justiceiro. Justiceiro. Como mudar? Olha lá, eu já falei da horizontal, né, gente? Agora vamos falar uma coisa boa. Se eu preciso ir para a vertical, a pergunta é, como mudar a visão para vertical? Pri, você falou tudo que é ruim aí de ficar no horizontal, mas e aí? Vamos lá. Colossenses 3:5. Dá uma corridinha aqui. Como que eu mudo a perspectiva de horizontal para o vertical? Eu vou dar uma notícia bem facinho, né? Crucificando a carne. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra. Vocês estão comigo, gente? Espera aí. A prostituição, a impureza, o apetite... Olha, gente, essa versão é maravilhosa, viu? O apetite desordenado. É para mortificar isso também.
A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Qual é a sua versão? A minha está falando assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como que eu posso mudar a minha visão do horizontal para o vertical, crucificando a carne? Como? Fazendo morrer os meus membros que estão sobre a terra. Qual que é a sua mesmo? A vossa natureza terrena. Nossa, então... Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Para eu sair da visão horizontal e ir para a visão vertical, eu preciso fazer morrer dentro de mim. Só que a palavra diz assim, que a minha fala mortificai, o do Douglas fala fazer morrer, da Paula fala... Não, mas fala fazer e morrer? Façam morrer. Ok, quem é bom de português aí? Liana. Aqui, façam morrer. Quando eu falo assim, ó, faça morrer. Não, mas é para eu fazer? Quem é que está... É um imperativo para alguém. É uma palavra imperativa. Faça. Professora, viu? Ei, façam morrer. Mortificai a carne. Ei, não é para você ir lá pedir para o pastor orar, não. E, ó, pode ir para a pastora Gel, ela vai expulsar o demônio. Se você não fazer morrer, vai voltar. Tá? Aí eu já não vou nem entrar aí, que vai voltar 7 mais, imagina. O que Paulo está falando é o seguinte, para você sair dessa posição de horizontal, que só vai viver aqui, que se você viver aqui, você é o mais miserável daqui, você tem que fazer morrer o quê? Os desejos da sua carne. E isso não é algo que pastor faz. Eles podem ajudar, podem te aconselhar e mostrar o caminho, só você pode fazer. E deixa eu te falar, crucificar a carne é um job seu. É seu, viu? Não adianta vir aqui que eu vou pôr a mão, vou orar e falar assim, eu abençoo ela na oração. Porque é ela que tem que se matar lá. Não é responsabilidade de líder, não é responsabilidade do marido, não é responsabilidade da esposa, não é responsabilidade do filho, não é responsabilidade do pai, é responsabilidade da própria pessoa. E é por isso que eu estou falando, você não pode exigir isso de quem não alcançou revelação. E os que alcançaram a revelação são os que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, entenderam que é só através dele, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a justiça, que ele é o Senhor, que ele vai voltar, que vai me buscar. Agora, crucifica-se. Uau! Que evangelho difícil? Não. Sabe por quê? Porque é a única religião, que o próprio Deus se crucificou por você. Você pode ir em todas as religiões. Nenhum Deus fez sacrifício por os que seguem. Eles exigem dos que seguem. Mas o único Deus que falou assim, ó, eu vou arrumar um caminho, porque você vai conseguir se crucificar. Porque eu próprio, Jesus, eu vou descer, eu vou me despir e eu vou me crucificar. Eu vou dar o sacrifício primeiro. Ah, meu Deus! Ele é o único Deus de qualquer religião. Pesquisa aí, ó. Qualquer religião, pode pesquisar. Eu te desafio, pesquisa. Nenhum Deus que é servido com D minúsculo aí fora se sacrificou por nenhum dos que o seguem. E você não vem falar para mim que é difícil. Que difícil não existe com o Senhor. Porque se você aceitou Jesus, é Ele que faz em você. Paulo não está dizendo, faz sozinho. Quando ele diz, crucifica, mortifica, é o seguinte, vai junto com o Espírito Santo e começa a falar, Espírito Santo,
O que precisa sair daqui? É o espírito de justiceira, de chegar lá, que eu quero pôr a minha justiça, arranca. Ou Espírito Santo, ou a minha impaciência, que precisa ser arrancada, arranca. Crucifica, começa a matar. E não é sozinho, porque na carne você não consegue. É só através do Espírito Santo de Deus, amém? Ok, então vamos lá. Eu preciso mortificar a carne. A carne está na terra. Ela não consegue buscar as coisas do alto. Quem concorda comigo? Porque a carne está na terra. Terreno. Por mais que você tente, insiste com a carne. Porque eu preciso fazer ela morrer todo dia. Ou seja, eu mato hoje. Amanhã, eu tenho que matar de novo. Ô trabalhinho difícil, né? Aí eu mato ela. Então, peraí. Como? Aí você vai falar assim, Pri, tá bom. Eu quero fazer morrer a minha carne. Eu quero mortificar a minha carne. Como é que eu faço? Vai lá, os crentes bons de Bíblia, fala para mim. Não. Meu Deus. Um aí vai falar. Não. Crucificar a carne. O pastor Daniel já ensinou. Jejuar. Gente, é um conjunto. Porém, o jejum é a chavinha. Não adianta você só orar e só ler. É um conjunto. Porém, o jejum, ele vai direto aonde? Na carne. Sabe por quê? Ela mata a primeira vontade da carne. De ser saciada. Porque eu vou te falar. Quando você começa a aprofundar no jejum, fica bem mais fácil matar a carne. Fica fácil. Aí, eu nem vou dizer. Deixa eu ver se eu falo ou não falo. Facinho ver quando o crente não está jejuando porque a carne está vivinha. A carne, nem parou para pensar. Já... O jejum é a chavinha para matar a carne. Vocês entenderam que eu não tirei a leitura e nem a oração, né? É o quê? Amém. O presbítero falou é isso. Tem que fazer o job. Jejum, oração e Bíblia. Jejum. Só que eu quero mostrar algo que o Senhor me mostrou. Vamos lá. Quando eu jejum... Vamos, peraí que eu tenho que falar uma coisa. O que é jejuar? Não. O que é jejuar? Se abster de comida e bebida. Ok. Eu não como e não bebo, amém? Então, jejuar é o quê? Não comer e não beber. Isso que é jejum? Não. O principal jejum que o Senhor ensinou é não comer e não... Exato, você usou a palavra certa. A base do jejum é abster de comida e bebida. Eu vou jejuar Netflix. Você está crucificando só a unha do mindinho lá do pé. Você entendeu o nível de jejum? É se abster. E deixa eu te falar, quando você se abster de comida e bebida, automaticamente você vai se abster de Instagram, de Facebook. Sabe por quê? A sua carne vai morrendo. Essas coisas nem importam muito mais. Eu não vou entrar nisso. Vamos lá. Mas o jejum não é somente... Por isso que eu quero falar do jejum aqui. Tá? Continua lendo, continua orando e acrescenta o jejum para morrer mais rápido a carne. Mas o jejum não somente mortifica a carne. Não. Mas ela te posiciona, presta atenção, que Deus me mostrou, para receber do alto. Ok? Porque eu quero sair da vertical e eu quero ter uma visão horizontal. Senhor. Eu quero sair da horizontal e quero ir para vertical, certo?
Então, eu tenho que mortificar a carne. Como que eu mortifico? Através do jejum. Só que o jejum, ele não só faz, como diz o presbítero Douglas, o job de te ajudar a crucificar a carne. Sabe o que ele faz também? Ele te posiciona para receber do alto. Da onde? Não, da onde? Do alto. Fala. Do céu, lá do alto. Que está aqui? Está onde? O que o Senhor tem para te entregar. O jejum te ajuda a crucificar a carne, mas ele te posiciona. O jejum posiciona o espírito. Agora abre comigo em Daniel 10. Está todo mundo comigo? Precisa estar todo mundo lá. 10. Abre aí, gente. Porque às vezes você está jejuando só para matar a carne, mas o Senhor quer te falar uma coisa hoje. Você está matando ela, mas você está posicionando para receber algo. Para receber revelação. Você está se posicionando para o Senhor enviar um anjo e te entregar lá na sua casa algo que ninguém recebeu ainda. Vamos lá, todo mundo está em Daniel 10? Eu vou fazer o seguinte, como o tempo já está avançado, eu vou pegar os principais versículos, ok? Então acompanha comigo. Vamos no primeiro, né? No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava dos tempos hostis e guerras. Verso 3. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Ok, Daniel jejuou por quanto tempo? 21 dias, ok? Ele não comeu nada que era agradável para a carne dele, ok? Ele se absteve de algo, ok? Vamos lá. Verso 9. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Ele estava de jejum e o anjo veio. Desculpa, gente, eu precisava ler o 4. No dia 24 do primeiro mês. Ou seja, depois que acabou o jejum dele, um anjo vem e traz uma visão para ele. 3 dias depois que ele entregou o jejum. Aí, versículo 11. E o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que eu vou te comunicar. E levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Aí ele diz assim no verso 12. E o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Deixa eu ver qual outro que eu vou ler para resumir a história. Verso 19. Então ele, o anjo, me dirigiu a palavra. Não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi, ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Para encerrar o verso 20.
Ao que ele acrescentou: sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Vou resumir aqui. Daniel faz o jejum. Ele tem uma visão, uma revelação. Desde o primeiro dia, a palavra do Senhor diz que um anjo foi enviado, todo mundo já sabe. Houve uma guerra no espiritual para chegar até Daniel. Quando chega até Daniel, o anjo traz uma revelação para ele. Porque ele estava em jejum. Porque ele jejuou. E nas orações dele, o anjo fala: sabe por que me enviaram a ti? Por que foi enviado para ele? Porque a voz dele foi ouvida. E porque o espírito dele estava pronto. Alguém sabe me dizer qual foi a revelação que o anjo trouxe? Alguém sabe? Se não sabe, eu vou ensinar hoje. Sabe qual foi a maior revelação que Daniel recebeu? Daniel recebeu a revelação de algo que ainda nem aconteceu hoje. Que vai acontecer. Daniel recebeu a revelação do que nós chamamos das 70 semanas de Daniel. Que se cumpriram 69 semanas e falta uma semana. Agora eu vou ter que explicar. Essa uma semana, na realidade, significam 7 anos. 7 dias, 7 anos. Quem sabe quem são esses 7 anos? Meu Deus, nós vamos estudar Apocalipse. A grande tribulação. Ela é dividida em 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. A grande tribulação já aconteceu? Daniel viveu há quantos anos antes de nós? E o Senhor revelou para ele. Você compreende o tamanho da revelação que Daniel recebeu? Algo que que vai acontecer ainda? Daniel teve um entendimento de coisas futuras. Meu Deus. Pri, é difícil demais crucificar a carne. Eu estou aqui para te dizer, vale a pena. Sabe por quê? Aramassou. Daniel teve uma revelação que nem aconteceu. Imagina você. Daniel teve a revelação da onde a graça vai acabar e vai acontecer a grande, famosa, falada tribulação. Ele teve revelação de anos vindouros. É difícil crucificar a carne, mas vale a pena. Jejuma, crucifica a carne. Mas saiba que o seu espírito vai estar sendo preparado para revelações que o Senhor pode enviar para você. Eu não sei se você está entendendo, mas imagina eu lá jejuando e o Senhor envia um anjo para me revelar coisas que ainda não aconteceram. Meu Deus. E Daniel escreve. E quem estuda, né, Apocalipse, você vai estudar, não tem como estudar Apocalipse, sabia? Se você não estudar Daniel. Eita, não tem como. Se você não estudar Daniel, você não entende Apocalipse. Você entende a importância da revelação que Daniel recebeu? Ele estava com o espírito preparado para receber tamanha revelação. Então, eu não sei você, mas eu quero te dizer que vale a pena você jejuar, vale a pena você crucificar, vale a pena você posicionar o seu espírito. Não é fácil não, mas vale a pena, porque o seu espírito está sendo preparado. Parece que não está acontecendo nada. Daniel entregou com 21 dias, no 24, chega. Parece que não, mas lá no espiritual está acontecendo. Quem crê? Eu creio. Eu creio que o Senhor está preparando o meu espírito na posição para receber uma revelação maior, que ainda não foi escrita, uma revelação maior, que ainda não foi anunciada aos homens, pode ser anunciado sobre as nossas vidas.
Outro ponto que o Senhor falou, como é que eu volto a minha visão para o vertical? Vou ser rápida aqui. O Senhor falou fortemente comigo, voltando ao primeiro amor. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, não. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E tens perseverado e suportaste provas. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Eu só consigo ter uma visão vertical se eu voltar ao primeiro amor. Quem sabe o que eu estou falando de primeiro amor? Quando você aceitou Jesus. Primeiro amor é aquele primeiro amor que a gente tem com Jesus. A gente tem o maior cuidado com as almas. A gente tem tanto amor pelas almas. A gente tem tanto cuidado. Parece que a gente está carregando algo de cristal dentro da gente, porque a gente não quer perder Jesus. Você teve esse sentimento? Você não quer perder Jesus por nada? Aí você comete um errinho, você vai, corre lá pedir desculpa. Eu lembro que eu estava na escola, e eu lembro que uma colega minha, não sei o que eu falei para ela, e eu estava no meu primeiro amor, e eu cheguei com me perdoa, porque eu fiz isso. Ela, nossa, que coisa mais boba de pedir perdão. Mas é porque eu estava naquele primeiro amor que eu não queria que nada roubasse o Jesus que eu tinha acabado de aceitar. E o Senhor falou comigo, volta ao primeiro amor. E o terceiro e último ponto. Fixando os olhos em Jesus. Hebreus 12:2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Eu não coloquei a referência, mas tem o versículo, olhando para o alvo. Quem é o alvo? Fitando os meus olhos em Jesus. Eu só consigo sair da horizontal e ir para a vertical se eu crucificar a carne, se eu entrar no jejum, se eu voltar ao primeiro amor, e você fixar, pode pôr seus pés sobre os seus pés, e fixar os meus olhos nele. Porque a palavra de Deus assim, conserva os seus olhos fixos em Jesus. Sabe o que esse versículo está falando? Está falando assim que ele não se importou de morrer na cruz. E sabe por quê que ele não se importou? Porque ele pensou na alegria de quando você subir e ir morar com ele. Fixar os nossos olhos nele é o que vai nos ajudar. Que os nossos motivos não estejam na horizontal, mas na vertical. Que a nossa inspiração venha do alto, dos caminhos mais altos e elevados do Senhor. O Senhor está perguntando, quem está cansado de ficar olhando na horizontal? Hoje é o Senhor perguntando, feche seus olhos. Hoje o Senhor está perguntando, quem está cansado de ficar olhando na horizontal? E quer uma mudança de direcionamento da visão para a vertical, para o alto e para o soberano Deus. Lely, você pode pôr o fundo para mim, autor da vida? Por favor, pode deixar um pouquinho mais alto. E nós vamos vir aqui à frente agora. E eu quero fazer hoje bem pessoal, porque eu vou ser bem sincera, eu não posso fazer muita coisa por você hoje. Eu posso orar para que Deus te dê forças. Eu posso orar para que Deus te ajude. Eu posso orar que o Espírito Santo te dê uma revelação nova.
Eu posso orar que o Senhor te fortaleça para você começar a crucificar, se posicionar, para você voltar ao primeiro amor, para você fixar os olhos dele. Eu posso orar, mas a decisão é sua. E hoje o Senhor está dizendo assim, o Senhor está dizendo assim, só tem como sair da horizontal quem cansou de ficar lá. Porque enquanto você estiver cômodo lá, não acontece nada. Porque ainda você está cômodo nessa perspectiva de visão. Tá bom assim. Você consegue entender quando eu falo isso? Tá bom assim? É você que tem que tomar a decisão. Então a pergunta do Senhor hoje é: quem está cansado de ter uma visão na horizontal e quer começar o caminho para transformar essa visão para vertical? Pode fechar os seus olhos. Pode aumentar um pouquinho, Júnior. Agora é seu momento. É o seu momento. Sabe, eu sei que muitas das vezes a gente quer receber oração, a gente quer que alguém ponha as mãos sobre nós. A gente quer que um profeta traga uma revelação. Muitas vezes a gente quer que o Senhor limpe algumas áreas da nossa vida. Mas hoje o Senhor está falando assim, o que você quer? O Senhor está perguntando, você está cansado? Está cansado de viver nessa vidinha do horizontal? Você quer viver no vertical? Quer sentir a mudança? Quer começar fixando os seus olhos nele? Voltando ao primeiro amor? Começa a falar com ele aí. Porque isso é uma conversa sua com ele. O Espírito Santo está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Ei, não é porque eu trouxe a palavra, mas é que a palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, ela não volta vazia. A palavra diz, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. O que é não voltar vazia? Ela foi lançada. Arabaixo que te anda. A palavra foi lançada hoje. Ei, e o terreno é o seu coração. A palavra, se for aceita, ela não volta vazia. Então esse é o momento com ele. Iremacho, ne cantu decais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Júnior, pode vir aqui. Xenerei cantu. Ne canto e começa. Ei, ele quer ouvir sua voz. Ei, ele é o autor da vida. É ele que vai te ajudar a se crucificar. É ele que vai ajudar você a voltar ao primeiro amor, ao amor às almas, ao amor que ele quer para você. E é ele